Fala pessoal, nós somos os Empresários, o seu podcast de negócios. Se você gosta de empreendedorismo, marketing, vendas, já sabe o que fazer, né? Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que vamos gerar por aqui. O tema de hoje é: o que é Growth e como ele pode ajudar a sua empresa a crescer ainda mais? Bom, então, piloto, por favor, se prepara aí, faça os últimos ajustes, acione os motores e, pessoal, aproveitem a viagem. Bom pessoal, eu sou o Rafael Góes, sou sócio fundador da EFOS Energia Fotovoltaica, sou sócio da Calvast Engenharia, tenho mestrado em energia renovável e sou apaixonado por empreendedorismo. E aqui do meu lado? Eu sou a Ana, sou formada em marketing e apaixonada por essa área. Show de bola. Bom pessoal, hoje a gente tem uma ilustre convidada aqui, eu vou apresentar o currículo dela, eu tenho que ler novamente porque é extenso. Administradora de Relações Públicas, especialista em gestão pública e em administração de eventos, além de centenas de cursos e experiências na área de marketing, negócios, produtos, vendas, entre outros. Eu vou pedir para ela complementar para saber o momento dela atual. Juliana, diga um oi pessoal e fala um pouquinho sobre você, para eles se conhecerem. Oi pessoal, bom, primeiro Rafa, Ana, um prazer imenso estar aqui, muito obrigada pelo convite. Assim como a Ana, também sou apaixonada por marketing, assim como o Rafa, também sou apaixonada por empreendedorismo. Opa, que legal! Um misto. Então a gente já começa com um equilíbrio bem bacana. Eu sou administradora de formação e sou relações públicas na prática. Por quê? Muitas das minhas experiências nos últimos anos, elas foram divididas nessas duas áreas. E aí eu vou falar um pouquinho de como essa experiência que eu tive em administração comercial e relações públicas me tornaram um profissional de growth, tá? Atualmente, né, eu sou Head of Growth da Beermind, que é uma empresa, o braço de inteligência artificial do Grupo VEG. Eu também sou consultora na área de eventos de um produto específico da Eduz, que foi onde eu tirei grande embasamento de conhecimento sobre growth. Lá eles têm um Head of Growth incrível, muito competente. Tem muita gente lá competente, então foi de onde eu aprendi boa parte do que hoje eu consigo aplicar. Lá a minha atuação ela é bem voltada para a área de eventos, que é onde tem aí quase 15 anos de atuação e também é uma grande paixão. Em eventos, Rafa, só para contextualizar a minha história, eu empreendo faz quase 15 anos. Nossa. Então, muito da minha experiência vem daí. E aí eu vou contar um pouquinho de como que eu cheguei aqui na área de growth. Ai, que show! Muito bom! Ó, galera, você que tá em casa já sentiu o peso dessa mesa hoje, hein? Vai ser muito bacana, então não perde, porque você vai conhecer um pouco sobre o que é growth, vai entender um pouco dessa área também, vai entender como que você pode aplicar isso no seu negócio hoje ainda, tá bom? Bom, Ana, você quer começar com a primeira pergunta aí pra gente até contextualizar tudo isso? O que é growth? Ótima pergunta. Isso é o que a turma mais pergunta. Assim, quando a gente fala sobre uma startup, uma empresa de tecnologia, já é um termo um pouco mais conhecido, embora na prática ainda seja muito confuso. Quando a gente vem para empresas mais tradicionais, ou o mercado que hoje eu atuo, que é o mercado industrial, você fala sobre growth hacking, eles falam: o que é isso? Vou te contar uma agora, assim, né? O presidente da empresa onde eu trabalho, quando meu CEO foi falar para ele sobre essa nova função de Growth Hack, ele falou: o que é isso? É um software? É um aplicativo? Aí o Diego, que é meu CEO, já esteve aqui também, ele falou: não, às vezes parece um aplicativo, mas é a Juliana. A Juliana não é um aplicativo, parece às vezes, mas é uma pessoa. E aí, para contextualizar o que é Growth Hacking e responder a sua pergunta, Ana, eu queria fazer referência sobre um dos grandes empresários lá do Vale do Silício, que é o Sean Willis. Sean Willis, ele é um cara que foi, assim, um dos... o primeiro a falar sobre Growth Hacking, mais ou menos em 2010, ele fez um post falando que sua empresa precisa de um Growth Hacking. E ele se referiu a esse profissional, era um profissional que ele estava procurando, né, esse perfil, como um profissional de múltiplas tarefas. É um profissional que consegue andar entre várias áreas. Ele entende de produto, ele entende de marketing, ele tem uma visão de negócios, ele tem uma visão de mercado, mas acima de qualquer coisa, ele é um profissional que é focado em crescimento. E é um crescimento desproporcional, porque o Growth Hacking ele está sempre olhando para como é que eu cresço muito mais em receitas, né, em vendas, do que o que eu cresço em despesa. Então, esse é o grande embasamento do Growth Hacking. Você tem que pensar lá em crescer 20% no ano e em despesa e 78% no ano em receita, por exemplo. Disse isso porque é a minha grande meta deste ano. Ótimo. Deixa eu entender um pouquinho. Esse perfil desse profissional mais generalista, então.
Sim, sim. É um perfil que é mais generalista, mas que pode ser de várias áreas, né? A gente tem o profissional que vem embasado de marketing, por exemplo, como é a experiência que a Ana trouxe, e que também pode trabalhar com um conceito dentro de growth que a gente chama de marketing growth. Então, o que é? Já que a gente está olhando para o crescimento do negócio, né? E o growth é o que vai ser focado no crescimento, é alguém que olha para marketing focado em crescimento. Então, existe, dentro do Growth Hacking, existe a pessoa que é o Marketing Growth também. Mas o profissional que encabeça o todo do Growth, ele precisa ser mais generalista, porque ele tem que entender de todas as áreas. E marketing é um embasamento, assim, é zero. É o nível zero que ele tem que ter antes até de, não, vou primeiro aprender alguma coisa. Ele tem que saber um pouquinho de como explorar o marketing se ele for um profissional generalista. Agora, existem empresas que, além de ter a área de Growth Hacking, ele também tem embaixo da área de Growth Hacking o Marketing Growth, ou Product Growth, ou Growth Sales. E aí você vai levando esse conceito do Growth para todas as outras áreas. Show de bola. Bom, para ficar mais claro, né? Vou fazer o arquétipo do tolo aqui, tá? Para ficar mais claro. Então, a pessoa, ela é mais generalista, ela entende um pouco de cada área, ela consegue trafegar com tranquilidade ali, mas qual que é o primeiro passo? Ele coleta dados para ele conseguir potencializar aquela área específica, aquele produto, aquelas vendas, seja o que for, ou não? Ele vai para uma outra área, na área mais cultural? Como que isso funciona? Eu gosto de falar que é o mindset. Então, o primeiro passo que a pessoa que quer trabalhar com growth ou o empresário que quer aplicar growth no seu negócio, ele tem que ter um mindset voltado para isso, para experimentos, para hipóteses, para testes, para validação. A cultura orientada a dados é um essencial, porque você trabalha em cima de testes. Então, eu elenquei aqui, tem até uma cópia aqui das minhas Show de bola. Por favor, por favor. Eu elenquei alguns pontos que eu acho que são essenciais para a gente poder entender como que é a aplicabilidade do growth, né, na prática. Então, se eu não sei, eu quero começar a aplicar growth, seja eu como um profissional ou seja dentro da minha empresa, qual é o primeiro passo? Eu já sou um cara generalista. Então, eu tenho um conhecimento ali em marketing, tenho um conhecimento ali em vendas, no comercial mais ou menos, tenho um conhecimento administrativo no negócio, gosto de estudar o mercado, porque isso é básico. E entender do negócio que o cara faz. Falo do negócio porque muitas vezes pode ser voltado para a área de tecnologia, mas dá para aplicar growth dentro do varejo, dá para aplicar growth na indústria. Então, tem que entender ali do negócio. O primeiro ponto é o modo de pensar, como eu falei. Ele precisa ter um mindset voltado para validações de hipóteses, para testes. Isso não é perca de tempo. Quando você coloca uma coisa em prática, você valida, você testa, passa ali 2 meses fazendo essa validação e de repente não deu certo, tá tudo bem, porque o profissional do growth ele precisa fazer isso. Muitas das hipóteses não vão dar certo. Mais de 50% das hipóteses normalmente não dão certo. Sim. Tá? Um outro ponto que é muito importante são as técnicas e as ferramentas de otimização. Otimização de tempo, otimização de recurso, otimização de pessoas. Então, hoje a gente tem uma série de aplicativos, principalmente na área de marketing, que facilitam o trabalho do gestor, facilitam o trabalho do time e organiza melhor o tempo. Então, o profissional de growth ele também tem que ter essa orientação voltada para otimizar o tempo, né? Um outro ponto que é o foco principal, assim, é o crescimento exponencial. O cara ele tem que ser um inconformado. Então, se é um empresário, se é o dono da empresa, ele já tem aquele sentimento de dono, né? O pertencimento. Se ele é um funcionário, ele tem que ter aquele mesmo sentimento de dono, porque ele tem que ser um inconformado. Ele não aceita um não, ele não aceita não tá bom, ele não aceita um resultado ruim. E isso é o olhar pro crescimento exponencial, tá? Um outro ponto que é bastante importante é que qualquer movimento que a empresa tenha que ter, é importante ter um embasamento em dados. Então, isso que você falou, Rafa, é essencial. Mas eu não sei exatamente como olhar para dados. Existem N maneiras de você começar a ter a cultura de data lake, a cultura de dados dentro da sua empresa, mesmo que você não seja uma empresa. E vários softwares como Power BI, Data Studio, que te permite fazer uma gestão melhorada. Mas o passo 1 é planilha de Excel. Organiza tudo numa planilha de Excel, se não tiver um software, porque assim, realmente é do básico, não precisa ter um baita curso em BI para você conseguir orientar em dados. Se você conseguir ir controlando cada indicador de movimentação da sua empresa, de alteração, de um teste, de qualquer que seja o que você está fazendo, em cima de colher dados, depois você consegue olhar para isso e fazer uma gestão do que aconteceu. Né? Então, começa pela planilha de Excel, tá tudo bem. Depois você vê, depois que deu certo que você olhou, põe essa planilha dentro de um Data Studio e aí você consegue ter uma visão um pouco mais gerencial, né? Sim. Um outro ponto que é bastante importante é a aplicação de teste. Eu acho que essa é
assim, esse tem que ser o coração do growth. Validar situações, validação, sempre com teste. Então, vem, aplica o teste. Deu certo? Excelente. Então, qual foi o ponto que deu mais certo, que é o que eu posso replicar? Não deu certo. Então, é estudar o que aconteceu. Então, fazer uma gestão dos resultados, que é onde você vai entender o que você não pode repetir e aonde você vai mudar para fazer dar certo. Né? Perfeito. Isso é bastante importante. Show de bola, muito bom. Então a gente tem o primeiro ponto, que é a mentalidade ali, forma de pensar. Nós temos o segundo ponto, que é a parte de aplicativos mesmo, né? Depois nós temos o terceiro ponto, que é o pertencimento, a parte de se sentir como dono daquilo também. Depois acredito eu que vem a parte de coleta de dados, né? Tratamento de dados. E por último ali é a parte de gestão, é isso mesmo? Dos testes. Gestão dos testes, a experimentação daí. Show de bola. Uma coisa que é legal, Rafa, assim, ó, quando você fala sobre growth, por isso que eu abri falando sobre quem foi o primeiro cara, né, o precursor ali do termo growth hacking. Mas existem várias práticas. Então, é muito... hoje ainda é muito pessoal a opinião de o que dá certo, o que não dá certo em growth. Qual é o mercado que dá certo, qual que é o mercado. Então, isso que eu te trouxe é a minha opinião. Com base nos últimos 2 anos e meio aí que eu venho trabalhando com isso, e aí o que eu coloquei na minha percepção. Então, quando eu venho com alguém, acabou de chegar na empresa, eu preciso explicar o que eu sou, preciso explicar o que eu faço, como que essa pessoa pode me dar suporte, esses são os 6 primeiros passos que eu falo que a gente tem que trabalhar. Aí depois você vai destrinchando e vai desenvolvendo esse time olhando para isso. É importante também olhar para o growth como um cara transversal. Porque eu não sou uma profissional ligada a marketing 100%, não sou uma profissional ligada ao comercial, e no caso da empresa que eu atuo hoje, que é uma empresa de inteligência artificial para a indústria, eu não sou ligada 100% ao time de desenvolvimento e de engenharia, mas eu acabo circulando por todos eles, porque cada uma dessas áreas, ela tem um pouquinho do que ou está gargalhando, né, ou que está criando um gargalo e impedindo o crescimento, então eu tenho que contribuir com um olhar, fazer teste, aplicar ferramenta de otimização, validar, para melhorar isso, ou ela está ligada 100% a crescimento de receita, gerar demanda, aumentar as vendas e faturamento de fato. Então, um dos 2 pontos sempre vai ter ligação com o meu trabalho, mas especificamente acaba que eu não pertenço a uma área específica, eu fico muito circular em todas as áreas. Nossa, muito show, muito bom, muito legal. E o que você falou de testes, né? Eu acho isso incrível. Porque tem pessoas que não têm paciência. Não entendem a importância de fazer testes e validar. É querer o resultado imediato, né? E é muito importante a gente ter esse período. O tráfego mesmo, a gente faz muito tráfego pago, né? E é esse período de validação. Tem gente que não tem paciência. Não entende que isso demanda tempo. São ajustes no meio do caminho, né? A gente tem uma orientação bastante voltada para a cultura de agilista, né? Então, quando você olha para produto, por exemplo, tudo tem que ser muito ágil, a gente trabalha com técnicas de Scrum, entre outras, resultados às vezes medidos e orientados via OKR e KPIs para você poder ter ali isso, mas existe o tempo que tem que ser respeitado de colocar em prática aquela ideia. Então, isso é muito rico, porque se a gente não consegue olhar para o tempo de estudar, de avaliar, e uma coisa que também acontece muito, e aconteceu muito comigo, assim, porque o growth, assim como as hipóteses, a gente vai validando, testando, errando, aprendendo, e aí errando e aprendendo. O profissional do growth, ele também erra muito, escorrega muito. Então, muitas vezes, assim, eu me vejo totalmente imersa na operação, e eu preciso ter um olhar panorâmico da coisa. Então, quando você está imerso na operação, você se permite... você não permite olhar o todo. E o profissional do growth, ele tem que estar olhando para o todo. Por isso que as áreas, elas precisam ter a sua própria gestão, elas precisam ter os seus braços operacionais, mas o growth tem que estar acompanhando isso. Senão, é muito rápido. Você quer o resultado de imediato e entendendo como marketing ou vendas, o resultado tem que ser de imediato, às vezes. Mas entendendo como growth, você sabe que tem um tempo que as coisas levam para que sejam validadas de fato. Embora que assim, a galera olha pro profissional de growth e fala, é o cara que vai dar velocidade, tem que ser, vai aumentar o crescimento rápido, vai fazer isso. Mas eu tenho
um engenheiro parceiro meu que ele fala assim, Juliana, a gente já sabe, velocidade não é correria. E ele tá certo. E é um dos aprendizados e que a gente sempre tem, né? A gente às vezes quer fazer a coisa muito rápida, não funciona. Então hoje eu aprendi, de fato, uma metodologia, porque eu acho que é um ponto importante. O Growth tem que ter embasamento em metodologia. E a metodologia é você respeitar cada fase que é necessária para fazer a validação da hipótese que você está colocando em prática. Pro Growth, o que é mais importante? Obter o resultado mais rápido possível daquela validação ou acertar de primeira? Eu acho que os dois são muito importantes, Rafa. Os dois são muito importantes. Mas você olhar para o resultado, ele é o coração do Growth. Então, pode ser que o resultado não tenha sido assertivo de primeira, mas você conseguiu estudar e entender o que pode ser corrigido. Exato. É claro que se a gente pudesse testar, por exemplo, digamos que você tenha que fazer aí 8 testes no ano. A gente tem quase um teste por mês. Então, metade dos testes vai dar errado. Então, se eu conseguir acertar logo nos primeiros testes, melhor, porque eu passei 1 ano fazendo testes, em 4 testes, se for com 50% dando errado. E os 4 primeiros, eu perdi metade do ano e não atingi o resultado que eu queria. Então, quando a gente consegue acertar, de primeira, é muito rico. Mas olhar para resultado, para entender o porquê que a gente não acertou de primeira, também é essencial. Um não anda sem o outro. Exato. Não tem como. Eu penso muito assim, porque eu não sou um profissional de Growth, mas acho que até conversando com a Ana, acho que me posiciono muito. Por quê? Eu testo muito. E pra mim, o mais importante é eu ter a resposta o mais rápido possível. Não acertar de primeira, mas ter a resposta mais rápido. Porque se eu tenho a resposta, eu sei pra onde não ir. E isso é tão importante quanto saber pra onde vai, né? Então, nossa, eu vou aplicar um produto novo. Cara, vamos já fazer uma validação com o cliente final. Já apresenta esse produto pro cliente final e vamos ver a reação dele. Não vamos ficar desenvolvendo o produto, deixando a cara bonita, colocando uma embalagem perfeita, sabendo que ele nem gostou ainda, nem validou. Opa, preciso disso. Então, para mim, o mais importante de verdade é ter a resposta, né? O feedback. Qual que é o feedback? Opa, validou, tá bom. É esse caminho mesmo, galera. Agora a gente vai melhorando no meio do caminho. Então, acho muito legal isso. Um ponto que você citou, né? Todas essas etapas. Então, quem tá assistindo a gente, acho que vai ter o perfil do empreendedor, que quer aplicar na empresa dele, e tem as pessoas que, gostei, acho que eu posso me desenvolver nessa área. Então, como você falou, os passos, né, que é a sua visão e tal, e ele vai buscar outras referências também, mas como que ele, para começar, como que ele inicia essa mudança de mentalidade dele? Isso é muito importante. Livros, né? Passa aí. Muito, muito, muito importante. Tem várias empresas que elas têm cursos de growth hacking mesmo. É importante ver esse profissional, né? Essa pessoa que de repente está interessada em estudar um pouco mais de growth e começar a desenvolver essas ações. Qual que é? Onde o coração dele bate mais forte? Eu gosto muito disso. Então, tem que olhar assim, não, meu coração bate mais forte aqui, olhando para produto. Legal, então eu tenho que olhar quais são os conceitos de product growth. Como é que eu posso estudar isso? Não, agora eu quero voltar um pouquinho mais para marketing growth. Como é que eu trabalho isso? Então, embasamento com alguns cursos, tem várias plataformas que tem curso. Eu fiz um curso com o pessoal da... Pode falar nomes? Pode, claro, fica à vontade. Quem sabe eles patrocinam a gente na próxima. Eu fiz um curso com o pessoal da V4 que eu achei muito completo, não só com as ferramentas, mas com as práticas que eles trazem, com os cases de sucesso que eles trouxeram e os cases de fracasso também, que são cases de aprendizado, né? Sim. Então, eu acho que a primeira etapa é assim, buscar realmente uma empresa de referência para fazer um curso. Tem a V4 Company, por exemplo, mas tem aquela do G4, que eles também são um grupo de empreendedorismo, inclusive estão super próximos e eles têm vários cursos. Eu cheguei a fazer alguns cursos com eles de empreendedorismo, mas não com a pegada de growth, mas também é um embasamento importante. E olhar para dados, porque mas de que maneira que eu olho para dados? Precisa ser um analista de sistema? Não, cara. Não precisa ser um analista de sistema. Precisa saber programar? Não precisa saber programar. Hoje, todas as ferramentas que facilitam a gestão do nosso dia a dia, elas também facilitam para que você não precise ter um conhecimento tão profundo, mas tem que entender como é que eu vou trazer o olhar para dados para me tornar um profissional de growth mais completo. A primeira etapa é justamente essa, então acho que é o ponto importante. E aí, de livros de growth, tem um monte, tem uma série de livros, eu posso trazer para você, de repente me comprometo a fazer uma listinha dos... A gente deixa toda na descrição aqui pro pessoal, pode
conferir aí, tá na descrição todos os livros que ela passou, pelo menos 4 livros aí, referência. Tem. Vários. Imagino. Legal. Show de bola, show de bola. Bom, pessoal, ó, já tem livro já tem referência, já sabe o que é, então se você não curtiu ainda esse episódio, você tá comendo bro aí, por favor. Compartilha também. Compartilha com aquele cara que você fala, pô, esse cara tem um perfil bem bacana e que acho que ele vai gostar desse assunto. Compartilha com ele, curte e vamos continuar por aqui. Ah, Ju, vou falar uma coisa que talvez tenha comentado contigo, mas a gente vai reforçar aqui no episódio. Nosso grande objetivo, nossa missão aqui é transferir conhecimento, né, de empreendedorismo na prática mesmo. A gente tem empresa, a gente faz isso todos os dias e quer ajudar as pessoas, quem sabe, a também viver esse estilo de vida, né, do empreendedorismo. Mas tem outra causa social que também é muito importante. A gente fortalece a PAI, né, que é uma instituição que ajuda pessoas com deficiência. Tá? Eles têm Excelente. a parte de crianças, até adultos também, eles fazem isso. Eles estão precisando de equipamentos hoje, né? E a gente está fortalecendo. Nós somos os intermediários dessa mensagem para quem está ouvindo a gente. Então, se você quer participar disso também, nós fomos lá pessoalmente, visitamos eles, vimos o trabalho lindo que eles fazem lá, tá? E eles estão precisando dessa ajuda. Os empresários criou uma vaquinha online para você poder participar dessa história tão bonita junto com eles também. É só clicar, o link tá aqui embaixo, você vai ter acesso a toda a informação, toda a história deles lá, e você vai verificar o que eles estão precisando nesse momento. E você pode doar o que você puder nesse momento, R$10, R$5, seja o que for. Esse dinheiro vai diretamente para a PAI, não passa nada pelos empresários. Os empresários só entrega a mensagem, e eles que recebem, e dessa maneira a gente consegue ajudar a nossa comunidade como um todo. Beleza? Parabéns, Rafa, pela iniciativa. Consciência social tem que ter, né, turma? Com A gente certeza. fala bastante sobre geração de receita, a gente fala bastante de como é que a gente faz o negócio crescer. Mas se a gente não tiver consciência social e de conseguir apoiar iniciativas como a da PAI, e principalmente em questão regional, né? Exatamente. A gente está aqui na região de Sorocaba, a gente sabe o quanto que a região de Sorocaba tem boas iniciativas. Então, parabéns pela iniciativa aí, Valeu, viu? obrigadão. E a gente faz isso, putz, de alguma maneira a gente quer melhorar a comunidade. Sim. Putz, cara, se a gente trabalhar com a educação e trabalhar com o social também, nossa, cara, é 2 frentes fantásticas e a gente tá muito empolgado com isso, né, Ana? Sim, tá vendo muita coisa por aí. Tá vendo muita coisa mesmo, ó. Galera, Aguenta. aguarda aí. Show. Bom, Ju, você já falou bastante coisa, falou sobre a mentalidade, vai deixar livros pra gente, falou algumas pilares aí que é bem interessante, a galera que tá em casa já recebeu tudo isso. Mas para eles terem uma noção, assim, para quem tá começando, pô, vou iniciar, vou fazer esses estudos e tudo mais, quanto que ganha? Como que eu posso me posicionar nessa área de um growth? Porque eu vi que a galera pergunta muito sobre isso e por isso que eu tô perguntando para você também. Não, é importante saber porque onde é que você vai investir seu tempo, né? Onde é que você vai colocar seu tempo de estudo, onde é que você vai colocar seu tempo de experiência, onde é que você vai... Eu gosto de trazer esse mindset de growth, inclusive para a vida pessoal. Ótimo. Né? Então, vou te dar um exemplo, assim, né? As pessoas, essas perguntas de assim, quanto vale, quanto eu vou ganhar, qual é o recurso que eu vou ter, eu vejo isso com muito bons olhos. Por quê? A gente sempre vem orientado ao que a gente vai ganhar, qual que é a profissão que vai me dar o retorno financeiro que eu quero, e algumas pessoas olham isso como um lado ambicioso ruim. Mas se você for ver bem, eu vou contar a minha história aqui rapidamente. De fato, assim, eu venho de origem muito humilde, então o que eu precisei fazer para conseguir ter uma carreira de sucesso como eu tenho hoje foi sempre me dedicar a estudo. E o que me motivou a estudar foi, poxa, eu vou ganhar um pouquinho mais para eu poder ali, tenho minha família, tenho 2 filhos, então, vou estudar um pouquinho mais para eu poder aplicar isso daqui. Vou estudar um pouquinho mais para eu ganhar um pouquinho mais. Então, mas peraí, você tá dizendo que você só trabalha para ganhar dinheiro, para a família e aquele ciclo vicioso, mas não. Em todos esses últimos 15 anos aí que eu venho sempre me reciclando, o grande motivador foi o dinheiro no primeiro momento, porque eu preciso ter mais qualidade de vida. Mas o que aconteceu no meio disso é a virada de chave da nossa vida, que é onde você estuda, onde você se recicla, onde você se permite ter um networking qualificado, onde você vai se tornando uma pessoa com um pouco mais de conhecimento. Então, a pergunta de quanto ganha um growth tem que ser para qualquer área. Quanto é que eu vou ganhar? Qual é o meu motivador principal? Eu estou estudando para quê? Né? Isso eu acho que tem que ser essencial mesmo. E aí, respondendo a tua pergunta, a faixa salarial de um growth mediano ali, quando ele está um analista de growth, ele não é um growth hacking ainda, ele é um analista de growth na faixa de uns R$6 mil, mais ou menos. Então, ele começa numa empresa a ser contratado como analista com esse valor. E aí ele vai conseguindo trabalhar. Hoje, se você for falar de um gestor de área, da área de growth, a faixa salarial, CLT, dentro das empresas que valorizam esse profissional, que geralmente são empresas com algum pezinho na tecnologia, é de 20 a 25 mil, mais ou menos.
Então, existe um espaço muito grande, né? Então, já dá para você trabalhar ali como um analista, com um embasamento menor, porque é o começo de sua carreira, e aí ir trabalhando isso, porque o objetivo final vai ser chegar lá naqueles 25 mil. Ou qualquer que seja o objetivo. Mas a carreira é muito próspera, né? Na área de tecnologia, a gente tem muita prosperidade se a gente se permite se reciclar. Então, por exemplo, é o que eu falei, a minha formação é administração. A área de atuação é relações públicas. Mas eu sei programar. Mas eu consigo fazer a gestão de um BI. Todos os meus gráficos, né, meus dashboards de análise no Google Analytics, perdão, por Google Analytics, mas no Data Studio, eu fiz sozinha, né? Então, assim, com curso na internet, cursos às vezes que não é caro, tem cursos de R$250, tem curso de R$900, aí vai aumentando. Claro. Mas tem cursos mais baratos que te ensinam a ter essas ferramentas gerenciais, que é o tópico 2 do meu top 6 ali para você ser um profissional do Growth, que são as ferramentas de otimização. E aí sempre se reciclando, né? Legal. Show de bola. Então, qualquer formação pode entrar nessa área. Só pra... Qualquer, Ana. Foi, assim, eu já vi gestor de growth que tem embasamento de engenharia, né? Mas o engenheiro, ele tem um embasamento muito bom voltado para a área de exatas. Legal, mas aí, então, ele vai ter que desenvolver a parte de comunicação e marketing, porque ele precisa ser completo. Eu vi marqueteiro como growth, mas ele vai ter que desenvolver ali o matemarketing também. Legal. Adoro esse termo do matemarketing. Eu também aprendi agora. Show. Adorei. Gostei. Cara, a hora que você é profissional do marketing, para você saber o COC, o CAC, o ROI, o LTV, todos os indicadores que vão embasar o trabalho de marketing, você vira ali quase um matemático mesmo, né, bicho? Então, sim, é verdade. Muito de bom. tudo. Eu, assim, até hoje eu acho que eu só não vi, assim, uma formação muito na área de saúde, tipo um fisioterapeuta, um médico, o que também não é ruim. Se a pessoa, de repente, se formou em fisioterapeuta, quer aprender um pouquinho mais de growth, é permitido sim, só que aí é um pouquinho mais de embasamento técnico ali para conseguir trabalhar nessa área. Legal. Show de bola. Legal. Muito bom. Você falou uma coisa que eu aprendi O conselho nem foi pra mim, mas eu peguei, né? Eu tava na Emerson aqui, eu trabalhava na parte de engenharia de lá, e um engenheiro tava dando um conselho pra uma menina que tava saindo, né? E ele falou, olha, na minha vida o que eu aprendi, esteja numa empresa que valoriza o seu foco, sua vocação. Até eu olhei pra aquilo, porque a menina era administração, e ela estava saindo porque ela não achava que talvez não fosse bom pra ela. E eu olhei assim pra Emerson e falei, putz, cara, eles valorizam o executivo de vendas aqui? Valorizam. Cara, tô no lugar certo. Show. E ali foi um boom na minha cabeça que eu falei, caraca, velho, eu nunca tinha pensado dessa maneira. E a partir de então, sempre escolhi lugares nos quais eu era valorizado, a minha função principal era valorizada, né? Porque, putz, eu sempre fui engenheiro, mas um engenheiro mais focado em relacionamento, mais em vendas mesmo, o comercial. E o comercial é bom aqui? É focado nisso? Putz, é o mais valorizado. Cara, tô no lugar certo, né? Então, você citou no seu exemplo, empresas que valorizam esse mercado. Porque não adianta, cara. Você pode ser growth o mais fera do mundo, cara. Se for uma empresa que os caras não sabem o que é e não dão importância nenhuma naquilo, cara, o seu salário não vai ser relativamente... né? Então, até você provar, mudar essa cultura interna, cara, vai demandar tempo demais. Então, acho que esse conselho é muito importante. Nas empresas que olham para sua principal função, né, para sua vocação com bons olhos. Cara, você tá no lugar certo e vai deslanchar, com certeza. Não, é isso mesmo, Rafa. E para você que é, de repente, empresário, empreendedora e tá começando a aplicar o growth na sua empresa, é muito importante isso. Olhar para aquele profissional que hoje pode ser um assistente administrativo, um auxiliar de marketing, pode ser um cara que é da área de logística, não importa. Mas se é um cara que tem vontade, você vê que tem ali um dinamismo, que se interessa pelas outras áreas, é ele que tem que ser trabalhado, de repente, para ser lapidado para virar um growth hacking, tá? Porque é o que você falou, são múltiplas, é um olhar multiáreas, mas tem que olhar para aquele cara e ver assim, o que do lado dele, o coraçãozinho dele tá falando que ele quer fazer. Olha para isso, valoriza para isso. O empresário de hoje, ele precisa olhar pro lado humano, né? Sim, com certeza. É um complementar aí. Quando a pessoa faz com paixão, a Ana chegou falando que é apaixonada por marketing. Sim. Então, com certeza, deve ter grandes resultados no seu trabalho. Exatamente. Talvez você não trabalhasse com o que você gosta, com o que você se identifica, os resultados seriam diferentes. E tem muita gente que não sai da zona de conforto por conta disso. Então, né, dei um recado pro empresário. Agora o recado para quem é funcionário. De repente, a pessoa tá ali, tá trabalhando, pois, poxa, sai de manhã com aquele desgosto, fala, eu não quero acordar cedo. É hora de olhar para você, olhar para qual é a área que, de repente, realmente o coração fala mais alto e começa a estudar. Nada muda da noite pro dia.
Nada, é sempre, existe um trabalho, existe um tempo de desenvolvimento, mas tem que olhar para essa área, tem que começar a se dedicar e fazer o que gosta, gostar do que faz também, mas é o que vai trazer resultado. Perfeito, Isso. perfeito, muito bom. É. A gente reforça isso, tá repetitivo. Quem assiste todos os nossos episódios sabem que a gente bate muito nessa tecla. Pô, cara, tem que fazer com propósito, Sim. né? Só que daí a gente entra na pirâmide de Maslow, que também tá repetitivo. Por quê? Você falou sobre quanto que vai ganhar, o que que motiva, né? Porque às vezes uma pessoa que está iniciando hoje, ela não tem recurso financeiro. E o que mais motiva ela é uma condição financeira que consiga trazer para a família dela um mínimo de Conforto, né? conforto, né? Então na pirâmide de Maslow, a base ali tá mais importante. Cara, conquista essa base. O seu propósito tá no pico, cara. Tá no ponto, o seu desejo tá no ponto, cara. A base aqui tá nas necessidades. Pô, ter uma casa legal, ter uma alimentação bacana, consiga ter um nível de educação para seus filhos, para você mesmo, no mínimo, né? Que ofereça essas condições. Então, cara, inicia, mas já visando, putz, eu vou ganhar um pouco menos, mas é o que eu amo. Faz sentido pra você nesse momento? Se fizer, cara, foca. Foca, cara, que o crescimento vem. Se você for dedicado, cara. E aí a gente bate em outra tecla, né? Você não ganha pelo tempo. Você ganha pelo resultado que você gera. Todo mundo. Você ganha por isso, cara. Todo empresário vai pagar os seus funcionários, seus colaboradores, pelo resultado que ele gera. Se o cara gera um resultado absurdo, cara, ele vai ganhar sim. Ele vai ganhar. Não, eu acho que assim, a minha cabeça de gestão, ela pensa muito dessa forma. A gente tem o lado humano, tem que olhar para a pessoa, Sim. mas mais do que olhar os esforços, a gente quer olhar os resultados. Parece que assim, meio ditador isso, mas não é. Se eu não colocar o funcionário que está sobre a minha gestão, né, a pessoa que está ali sobre a minha gestão, orientado a resultado, de repente a pessoa está trabalhando 12 horas enquanto podia estar trabalhando 8 e não está atingindo o resultado que precisa. Então, uma das práticas que eu coloco dentro, né, se tiver alguém aí que é gestor de área também e quer começar a se aproximar de growth, é uma dica que eu trago, é sempre trazer o conceito de OKR, que são aqueles Objectives and Key Results. Trazer esse conceito de OKR para a sua equipe facilita muito você conseguir dar uma orientação. Eu gosto muito de uma autogestão. Não gosto de ficar no pé do que tem que ser feito. Mas se a pessoa não souber exatamente para que lado vai, às vezes o esforço que ela tá colocando ali, não é que não tá trabalhando. Tá trabalhando, mas não tá tendo o resultado que precisa. Então, esforço não é resultado. Não tem como você não olhar para números. Por isso, destaco. Sempre orientado para resultado, né? E aí, eu trouxe mais uma dica que eu acho que é legal. Show de bola. Que é com relação... Isso para qualquer área, mas eu uso muito lá em Growth. E acho que até para o lado pessoal. Então, a pessoa que está assim, disposta a sair, mudar de área e ainda não sabe como e quer, né, trabalhar com um propósito, é o conceito das metas SMART. Então, a gente vai aplicar na vida pessoal também, não só no trabalho. Então, de repente, eu tenho lá, as metas SMART, elas são específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporal. Né? Então, vender mais é uma meta? Não é uma meta, mas vender mais durante os próximos 3 meses, atingindo o resultado de 20% comparado ao mesmo período do ano anterior, aí já é uma coisa que eu posso considerar uma meta. Então, não dá para ser tão amplo quando a gente fala nisso. E para minha vida pessoal? Para minha vida pessoal, eu quero ser um growth hacking, eu quero trabalhar com isso. Qual que é o primeiro passo? Coloca isso, esse conceito de meta SMART na sua vida para você entender o que efetivamente você precisa fazer para chegar lá. E não é da noite para o dia, mas aos pouquinhos você consegue ir trabalhando, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Fantástico. A Smart, essa ferramenta eu uso em tudo na minha vida. Tudo, Sim. porque ela deixa muito claro para onde você deve ir, em qual tempo você deve fazer isso, quais ferramentas você vai utilizar, o quanto que você vai desenvolver. Porque, cara, quando você fala em um objetivo final, cara, eu quero ir para Nova York. Beleza. Você quer ir para Nova York quando? Quero pro ano que vem. Ano que vem quando? Eu quero ir para dezembro do ano que vem. Legal, já temos um prazo. Beleza, mas quais são, fragmentando, né, trazendo em metas, isso que você precisa alcançar? Precisa tirar o visto. Em quanto tempo você precisa tirar o visto para você conseguir estar preparado para aquela data? Opa, então eu preciso até junho tá o visto em mãos. Legal. E a grana, como que funciona? Putz, eu preciso de 10 mil reais. Cara, ganhar 10 mil reais assim não é tão fácil. Então, se eu conseguir guardar 300 reais, até a data eu vou conseguir chegar na... Então, você fragmentando tudo isso, deixando específico, sabendo o tempo que você tem, né? Qual a relevância disso para você? Todos os pontos do Smart, cara, deixa muito mais claro e você trabalha de uma maneira mais fácil. Daí entra no ponto que você estava citando, né? Produtivo não é você trabalhar 12 horas por dia.
É você trabalhar suas 8 horas entregando a mesma coisa que você entregaria em 12. Isso é ser Exato. produtivo. Né? Exato. Então a galera confunde demais. Putz, hoje eu fui produtivo, cara. Eu entrei às 6 e saí quase meia-noite. E se orgulha disso, né? E se orgulha. As pessoas se orgulham. Eu vi o outro termo que talvez você goste. Empresidiário. Ah, é. Porque o cara tá preso no próprio negócio, né? Sim. Ele não consegue... E tudo cresce ao redor dele. Então ele fica preso ali e conforme a empresa dele cresce, mais demanda gera pra ele. E aí ele realmente virou o empresidiário, né? Ele tá preso no próprio negócio. Ele armou uma própria armadilha pra ele mesmo. E aí vira uma loucura. Cara, é das 8 horas. Se você não consegue criar OKRs para trazer pessoas, preparar pessoas, treinar pessoas, dar direcionamento para essas pessoas, para que elas consigam entregar no nível que eles podem naquele momento e crescendo conforme o tempo passa, irmão, você tá perdido, cara. Não, e é importante isso que você falou, porque o cara que é o responsável da área de growth, ele não é só o responsável pelo crescimento desproporcional da empresa, mas ele também é um catalisador de talentos. Então, ele é o cara que vai olhar para esse perfil, essa pessoa, pode ser de uma outra área, sei lá, é um cara da engenharia, é um cara de área de CS, ou mesmo do marketing, de vendas, que são as áreas mais próximas, né? Acaba que o Growth Hacking ele fica mais próximo mesmo de comercial, marketing e produto, mais do que as outras áreas. Mas seja um profissional de qualquer uma dessas áreas, se em algum momento o gestor do Growth conseguiu identificar que ele pode ou contribuir de forma muito assertiva para o crescimento, ou ele está, em algum momento, sendo um gargalo para o crescimento, o nosso papel é ser um catalisador desse profissional, dessa área. Então, a gente incentivar, motivar, mostrar. E aí entra num outro ponto que eu me lembrei de te falar, é que a gente olha para o profissional de Growth Hacking e fala, ele tem que ser um estrategista, tem que, né? Sim, ele tem que ser um estrategista. Só que isso que o Rafael acabou de trazer, que é você conseguir olhar para as metas SMART e você dividir o plano em várias atividades até você conseguir chegar na meta maior, quer dizer que o cara do Growth também tem que entender de plano tático. Porque ele precisa ali colocar em prática de uma forma com metodologia. Growth é metodologia, é método. Então, você é um estrategista, você é o cara do plano tático, e você também tem que pôr a mão na massa para operacionalizar. Porque senão você não vai conseguir mensurar se foi feito o esforço que precisa para poder falar, mas peraí, então eu tenho que, como diz, né, o pessoal do futebol, eu tenho que cobrar escanteio. E cabecear. E cabecear e... Não. Defender, tá doido? É mais ou menos nessa linha, viu? É mais ou menos nessa linha mesmo. Ano de Copa do Mundo. Referências. Referências. Mas é mais ou menos nessa linha. Tem que ser o cara que consegue fazer tudo isso, só que se apoiando nas áreas. Então, por exemplo, hoje eu tenho liberdade na empresa que eu atuo de trabalhar com os profissionais que estão alocados em comercial, os profissionais que estão alocados em marketing, da engenharia, como eu falei, e em produtos. Então, eu vi nos últimos 6 meses, mais ou menos, um resultado muito bom vindo da área de CS, que era uma área que nem tinha dentro da empresa que eu tô. Massa. A gente montou a área de CS, teve todo um desenvolvimento. Se você vê a guria que trabalha lá, a gente fala que ela é uma chapeleira, né? Porque cada um tem um chapéu, né? Então, a Juliana tem um chapéu de growth às vezes do marketing, às vezes do sales. Ela também está com vários chapéus, que acaba se identificando e se desenvolvendo como um profissional cada vez mais completo. E a mesma coisa acontece na área de marketing nessa empresa. Eu vi que as pessoas tinham perfis diferentes daquilo que estava sendo direcionado para elas. Opa, peraí, vamos trazer o lado humano ali, o lado de o que você gosta de fazer, o que você quer desenvolver, como é que, enquanto gestor, eu posso catalisar, né? Eu posso te motivar a ser um profissional ainda melhor. A evolução da galera de marketing em 6 meses, assim, parece que de fato, saiu de um profissional júnior para um profissional pleno. Que é aquele profissional que consegue... o júnior, ele é um profissional que é sempre orientado, ele não consegue fazer nada sem a sua orientação, né? O pleno, ele já consegue, né? Então, eu posso ser um analista de growth júnior? Pode, claro que você pode. À medida que você for evoluindo, analista de growth júnior, lembrando que você vai ter um salário ali de uns 6 mil. Sim, sim. Aí, à medida que vai evoluindo, agora eu sou um profissional pleno. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu já consigo aplicar as minhas atividades sozinhos, fazer a minha própria gestão de produtividade de tempo e vou começar a olhar para performar. A hora que ele consegue performar sozinho, ele vira um analista sênior, por exemplo. Um gestor de growth já consegue fazer gestão. E aí você vai criando um plano de carreira também na área de growth, né? Mas na minha empresa não tem a área de growth. Isso é muito comum, cara, nos mercados tradicionais. E cada vez mais que a gente faz, né? Mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Obrigada por trazer um tema como esse, porque o post de 2010 que eu abri o nosso papo falando sobre ele.
que o post era sua empresa precisa de um growth hacking, até hoje as pessoas me perguntam o que é um growth hacking. Então, quanto mais a gente falar, quanto mais pessoas se desenvolverem, mais a gente vai conseguir trabalhar. Mas se você é um cara que quer trabalhar na área de growth e ainda não viu uma oportunidade, tenta olhar ali para as oportunidades de operação, marketing ops, sales ops, é uma área que já é um pouquinho mais, culturalmente já é um pouquinho mais utilizada, já existe esse profissional nessas duas áreas, e aí aos pouquinhos você vai trazendo a cultura de growth dentro da empresa, para mudar o mindset de toda a empresa, não só não só do seu diretor, mas de toda a empresa. Todo mundo, toda a área tem que entender que é preciso testar, validar, avaliar os resultados e por aí vai. Sim. A gente foi fazer a pesquisa, né, antes de vir para a entrevista. E coloca no Google. Só coloca growth. Aí tem lá, o que é? É só isso que aparece. As pessoas não sabem, né? Não sabem. Só tem vídeo falando disso, o que é, explicando, né? Porque é uma novidade aí, né? Novidade bem antiga, mas... Mas para se desenvolver uma área, uma cultura, a gente sabe que demanda tempo, né? Demanda tempo. E geralmente as pessoas enxergam, até mesmo o marketing, né? A galera enxerga só como custo. E demorou tempo demais para as empresas terem departamentos de marketing mesmo, né? As indústrias, principalmente indústria, que eu acho que é um perfil mais antigo ainda, né? Até a galera ter um departamento de marketing demorou demais. Foi. Agora o digital acelerou muito esse processo, entenderam como eles poderiam otimizar os resultados que eles já tinham dentro da internet, fora dela, como que se posiciona. Pô, é o pessoal de marketing, cara, que vai fazer um feedback com o cliente final. Como você citou aí, o sucesso do cliente, o departamento de sucesso do cliente. Putz, conseguir trazer essas informações para você melhorar internamente e tudo isso. Fala um pouquinho mais desse departamento também, que você citou bastante. O que é esse CS no fim das contas? Pra galera que tá em casa também entender, fala, pô, falou bastante de CS, mas o que é? Será que é aquele jogo de tiro? Counter-Strike? Exatamente. A turma fala. Bom, legal, eu acho que, assim, uma das coisas que eu vi logo que eu cheguei na empresa que eu trabalho hoje foi justamente isso. A gente olha pro marketing, a gente pensa em growth num primeiro momento, falando, pô, como é que eu vou crescer? Vou gerar mais demanda, preciso vender mais, então vou trabalhar o topo do funil. Isso não é uma verdade 100%. É preciso ter boas estratégias para trabalhar o topo no funil, mas muitas vezes o problema do crescimento, de você conseguir escalar, está no meio do funil. E isso é, por exemplo, a retenção de um cliente. Sim. Que o trabalho de um Customer Success... Olha lá, já ia falar customer errado. Customer Success é o CS. O trabalho desse cara é justamente isso, olhar para o sucesso do cliente que está dentro da carteira de clientes da empresa. Então, uma vez que ele virou, ele não faz mais parte do funil do marketing. Então, como é que eu divido isso? Tá? Eu e mais um monte de gente, mas como é que eu aplico isso hoje? Eu olho para o funil do marketing como sendo a geração de demanda, topo de funil, como é que eu atraio mais pessoas, impulsionamento, como é que eu faço mais geração de leads e como é que eu trabalho eles para nutrir e qualificar de melhor maneira. Aí, a segunda etapa é olhar para esses pontos do meio do funil, que o cara já gerou interesse. Ele já gerou interesse, ele já está em escopo de proposta. No caso de empresas que têm um processo muito longo do ciclo de vendas, né? Às vezes produtos como inteligência artificial para a indústria, por exemplo, é mais difícil de você ter um tempo reduzido. Então, a etapa do meio do funil ela é muito longa até você conseguir, de fato, despertar interesse e fazer todo o escopo do proposta para o cara ganhar. Mas depois de fechar a proposta, né? Depois que o cara já entrou para dentro da base de clientes, e aí, o que eu faço? Né? As empresas trabalhavam muito com pós-venda. Então, já é conhecido um trabalho de pós-venda. Só que não é só um pós-venda. Não é tipo ligar para ele e falar, viu, e daí? Você recebeu a sua encomenda no dia tal? Pô, legal, então tá bom, vou anotar aqui. Ou, por exemplo, aqueles indicadores como o NPS, que é o quanto que você indicaria a minha empresa para uma outra pessoa. É importante fazer tudo isso, mas o olhar do Customer Success é um olhar que vai fazer o cliente crescer dentro da sua base. Então, se eu vendo um produto, por exemplo, que tem oportunidade de upselling, que é gerar uma nova venda, eu preciso trabalhar o cliente para nutrir todas as necessidades que ele tem até que ele esteja apto a comprar um novo produto meu. Se eu tenho um produto que eu consigo, de repente, fazer ele fidelizar na minha marca e está sempre gerando uma compra recorrente, eu preciso criar um fluxo de relacionamento com ele na área de CS que vai permitir com que ele tenha interesse em comprar o meu produto novamente, não de outra marca. Então, você vai fidelizando até a hora que ele vira um cliente fã.
E existem várias estratégias dentro da área de CS para você fazer isso, inclusive vários indicadores também. Então, é bem legal o empresário que está começando a trazer esses conceitos mais modernos para a sua empresa, olhar também para como que eu posso aplicar ou otimizar a área de pós-venda, né, que é o Customer Success dentro da minha empresa. Para você ter ideia, tem algumas empresas que trabalham com produtos de tecnologia que existe um número muito grande de ticket de suporte. O trabalho de um CS, ele reduz absurdamente o tempo de suporte, o número de pessoas que estão lá. Por quê? Porque o CS pega o cliente no colo, ele orienta, explica, faz treinamento. No caso, quando o cliente é um cliente que tem potencial de multiplicar suas vendas fora, digamos que eles sejam... Existem empresas que têm o cliente final e tem um intermediário aqui. Se eu sou de uma empresa que tem esse papel do intermediário, de um canal de revenda, né, de um integrador, alguma coisa nesse sentido, cara, o meu CS, ele tem que olhar para esse potencial multiplicador e criar um plano de contas com ele. Fala, viu, vem cá, quais são as empresas que você tem na sua rede que pode levar o meu produto para elas? Como é que a gente cria um plano juntos? É material, apresentação comercial, às vezes é treinamento, é chamar o cara para um webinar, é fazer uma visita com ele, é disponibilizar a participação dele com os seus clientes em eventos, é criar um evento para aquela base de clientes. Então, a área de Customer Success somado com a área de marketing é essencial, porque você cria estratégias que dão resultados, né? Show. Aí tem mais um ponto, vocês falaram que às vezes a gente tem bastante gente aqui que também está interessada em saber um pouco mais de como é a profissão. Então, o cara que está interessado em não conhecia, ou a partir de agora que eu passo a conhecer a área de CS, também existem vários cursos, existem vários livros que ajudam, mas é importante olhar para qual é a base que um CS precisa ter. Ele não precisa ser um profissional tão completo quanto profissional de marketing, de growth, por exemplo. Mas ele tem que ter um olhar para o comercial. Ele tem que ter um olhar para a comunicação, para relacionamento, porque ele vai ser a pessoa que vai acolher. E o CS começa, em média, ali, ganhando mais ou menos uns 4 mil, um pouquinho menos do que um analista de growth, por exemplo, mas ele vai se desenvolvendo. Então, são ótimas áreas de início para começar a entrar nesse mundo que esse mundo da tecnologia, da startup, que está trazendo agora para os mercados tradicionais, que tem a área de CS, a área de growth, por exemplo, e a área de marketing como uma área de destaque. Show Ótimo. de bola. Nossa, muito bom. Nossa. Lembrei de uma coisa, você falou assim, Rafa, às vezes os empresários, eles olham, né, isso é administração básica, eles de fato olham marketing como despesa, né, e marketing dentro do seu controle financeiro, ele é uma despesa, só que o importante de fazer a gestão dos indicadores do marketing é justamente para mostrar o quanto que essa despesa está trazendo de retorno. Quando o empresário de uma empresa tradicional, feito uma indústria, por exemplo, ele vai fazer a divisão de recursos aplicados por área, ele olha o comercial como investimento, porque o comercial traz receita. Ele olha a engenharia como investimento, porque a engenharia aplica e potencializa a receita. Ele olha a área de back-office, por exemplo, e a área de marketing como despesa. Então, a tendência de uma cabeça como essa é falar assim, não vou colocar um recurso para marketing ali, porque marketing é só despesa. Então, quanto mais a gestão orientada a indicadores, né, aos resultados, essa área de marketing tiver, mais ela vai conseguir provar o quanto que a despesa, né, porque existe, né, eu gostaria de falar que é investimento, que não é despesa, mas os conceitos básicos de administração falam que o marketing é uma despesa de fato. Então, o quanto que essa despesa traz de retorno, né? O quanto que é importante olhar para marketing como um potencial de geração de receita também. Perfeito, perfeito. Acho que se a gente trouxer todo o investimento como base, bem superficial, mas trazendo o investimento, tudo aquilo que você injeta seu tempo, injeta seu dinheiro e o retorno é um pouco maior, né? Se você for pensar dessa maneira, acho que marketing fica totalmente claro que é sim um investimento, porque se você fala de tráfego, que é nossa paixão aqui, cara, você coloca, meu Deus do céu, a visibilidade, o alcance que você tem é muito maior, muito maior. Então antes as pessoas colocavam panfletos, outdoors, entre outras coisas aí. Hoje em dia, meu Deus do céu, com R$6 você atinge 1.000 pessoas, né? Você tem esse alcance de 1.000 pessoas. É o Brasil inteiro. Exatamente. E detalhe,
todas as pessoas que passam naquela rodovia talvez não seja o perfil de cliente ideal para você. Exatamente. Mas você consegue segmentar dentro dos parâmetros exatos ali. Show de bola, muito bom. Você falou muito da parte de CS, falou bastante coisas. E hoje, se você estuda marketing, seja na área de vendas mesmo, né? Querer vender mais, o grande desafio é reduzir o CAC e aumentar o LTV. De uma maneira bem simples, né? E quando a gente fala em CAC, a gente fala de topo de funil, beleza? E quando a gente fala em LTV, a gente tá falando do meio do funil ali. Beleza? Então, o profissional de CS, o grande desafio dele, cara, aumenta o LTV que tá em casa, de uma maneira bem resumida. Mais ou menos isso mesmo. Aumenta o LTV e olha para o ciclo de venda. Então, isso é um olhar que talvez seja a minha orientação por conta de olhar para growth. Eu olho para o tempo das coisas. Então, eu consigo dizer ali, por exemplo, quanto tempo a gente leva na etapa de entrada de funil. Para você trazer um cliente qualificado. Quanto tempo depois que ele está ali com o CS, a gente leva para fazer ele performar? Né? Aí ele já entrou na minha base de clientes. Mas antes disso eu tenho a etapa de qualificação, né? A etapa de marketing, de trazer um lead qualificado. Depois eu olho para o tempo de farmer, né? Que é o quanto tempo eu levo ali para ele em escopo de proposta. E quando eu tenho uma empresa que a proposta ela é bem lenta por conta de diversos pontos, no caso de empresa de engenharia, você que é da área de engenharia elétrica, né? De engenharia elétrica também entende isso. Então, se eu estou falando de indústria, o tempo para fazer o escopo de uma proposta é muito longo. E depois, o período de fechamento. Quanto tempo leva para fechar um cliente? Então, se eu olho para todos esses tempos, eu vou ver que o CS, ele consegue ir ali reduzindo uma desses 3 indicadores. O marketing consegue trabalhar com outro, com o de topo de funil, entrada. Quanto mais qualificado eu tenho, olhando para a persona, olhando para o segmento, olhando para o que já deu certo. Então, por isso, embasar em dados. Quanto mais o marketing tiver essa orientação, mais rápido ele vai trazer e mais quente o cliente vai estar. E a engenharia? A engenharia, ela é a responsável, geralmente, a engenharia / produto, ela é a responsável por fazer o escopo da proposta técnica ou por desenhar o produto do jeito que o cliente quer. Então, como é que eu posso reduzir esse tempo? Né? Para a gente poder aumentar o LTV do cliente, para você poder reduzir o ciclo de venda de uma forma geral, e aí, por consequência, são os indicadores de resultado. Né? Perfeito, perfeito. Quando a gente começou a EFOS, aí a curiosidade, cara, a gente fazendo as propostas, logo no início, cara, levava uma semana para fazer uma proposta. Ali vem o Excel, como você citou. Cara, começa pelo Excel, cara, não precisa ter uma plataforma ferrada aí para você fazer as coisas. Lá vai o Rafa, no Excel, fazendo macro, colocando um monte de coisa ali e aprendendo. O próprio YouTube, cara. Pô, você não acredita, tem uma plataforma chamada YouTube hoje, que é a segunda mais pesquisada e, cara, tem tudo lá, velho. Você aprende muito. E aí, putz, como que eu faço isso, cara? Como que eu jogo a fórmula? Como que eu travo uma célula? Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? De repente, 5 minutos, tá uma proposta pronta. Mas uma proposta no nível, cara, absurdo. Absurdo. Hoje, e foi uma das minhas principais pesquisas. Vamos pensar aí de mercado. Comecei a olhar como que a galera enviava as propostas. Cara, enviava a proposta no nível de 15 páginas, 20 páginas pro cliente. E toda a história da energia fotovoltaica, a história dos painéis, dos módulos. Falei, cara, o cliente final não quer saber disso na teoria. Então, na ligação, você pode passar muita informação para ele. Mas, cara, nesse início, cara, ele precisa saber como que é estruturada a sua proposta, quanto tempo leva, quais são as informações necessárias para ele dar o próximo passo, o que vai ter de benefício, quais são as garantias, quais são os... Sabe? E ali a gente conseguiu trazer em 2 páginas todas, e daí a gente pensar em como que o cliente, daí pensar no X, né? Como que o cliente vai entender tudo isso, se as informações estão claras, se não estão. E aí foi o trabalho no Excel. E até a gente conseguir, nossa, agora hoje a pessoa pede uma proposta em tá 5 tudo claro, né? Tá muito claro. E aí, a pessoa bate o olho, já vê preço, já vê tudo. E foi validação. Foi validação. A gente mandava a proposta. Putz, aonde tá o preço? Nossa, como assim, cara? gente. Tá em laranja lá, grandão. Mas tá bom, é um feedback, vamos melhorar. E aí foi melhorando. Hoje, os feedbacks em relação ao entendimento da proposta estão bem baixos, então acho que a gente chegou num nível bem legal. Mas é bem interessante. Não, olha que legal, isso que você acabou de falar pode ter sido uma validação da prática de growth, porque você viu que estava virando um gargalo a sua proposta não ser tão objetiva. Então, peraí, deixa eu criar um novo formato de proposta, validar até o momento que deu certo, e a gente entendeu que agora minha proposta está um pouco mais assertiva. Levou um tempo? Levou, talvez você não tenha acertado logo de cara, mas você entendeu o que você estava errando, você foi corrigindo, e
sempre que eu acho que, assim, tanto a área de CS quanto a área de growth, né, o marketing e o comercial, ele já olha para isso, mas essas outras duas áreas têm que ter o cliente no centro. Então, quando a gente fala de ter o conceito de customer centricity, é justamente isso, é você olhar para qualquer decisão que você vai tomar. Eu quero mudar minha proposta, mas para quem que eu tenho que olhar? Para o meu cliente? De que maneira minha proposta vai fazer mais sentido para ele? Eu quero fazer um produto novo. Para quem que eu tenho que perguntar o que eu preciso trazer de funcionalidade nova para esse produto, né? Assim, a gente estava habituado a gerar funcionalidades, né? As novas features, elas saíam de acordo com a ideia do desenvolvedor, a ideia de alguém dentro da empresa. Sim. Então, alguém falava assim, pô, por que você não coloca aí um arrasta para cima lá no Instagram? De repente, pode ser que dê certo. Só que isso... Na prática, leva muito tempo. Por quê? Porque você precisa desenvolver a solução, né? Então, tem toda a etapa de um trabalho de um UX, um trabalho de um design, aí depois vai para desenvolvimento, depois do desenvolvimento vai para um QA para fazer os testes, depois do QA vai para você validar isso dentro da plataforma, depois valida isso para o cliente. Cara, é totalmente inverso o que tem que acontecer. É totalmente inverso o que tem que acontecer. E isso é um pouco de uma outra forma, né? Um workflow do growth, né? Então, são 5 etapas que eu olho para isso, né? Eu falei da primeira delas, que é a Meta Smart. Então, quando eu vou fazer uma hipótese, eu sempre olho para ela, para a Meta Smart dessa hipótese, que é o meu objetivo, a minha meta principal com essa validação. Depois, a gente trabalha com um brainstorm de ideias. Então, a área responsável, um comercial que está mais próximo do cliente. Quando eu tenho oportunidade, eu trago o cliente para poder fazer isso. Beleza, fizemos ali o brainstorm da proposta da funcionalidade que eu quero implementar. Daí, o que a gente faz? Sair do achismo. Então, criar método. Eu acho que isso pode acontecer. Não acho. Isso pode acontecer porque, olha, eu tenho um embasamento. Esse é um ponto essencial, né? E o MVP. A gente está muito acostumado de falar sobre o MVP. Em Growth, a gente fala do MVT, que é o mínimo teste viável. Não o produto viável. Eu não preciso ter um monte de estrutura para conseguir fazer um teste. Vou te dar um exemplo. Se é uma empresa de tecnologia, a empresa de tecnologia, ela está sempre trabalhando com aplicativos, com funcionalidades, então tem sempre um trabalho ali. Em vez de fazer um mínimo produto viável, colocando para o time de desenvolvimento realizar esse produto, como eu falei, é um arrasta para cima, por exemplo, é uma funcionalidade, alguém vai ter que programar isso, para depois testar com o cliente. Faz isso no Figma. Figma é um aplicativo que você consegue trabalhar como se fosse criando uma arte mesmo, criando um vídeo, sem a etapa da programação. Porque a etapa da programação, da engenharia colocar em prática isso, ou do desenvolvimento, ela é muito longa e envolve muito mais gente. Então, você está falando de mais custo. Mas qual que é o MVT que eu preciso para poder validar essa ideia aqui? Eu posso fazer uma arte aqui, né? De fato, o Figma, ele permite você... copiar, como se fosse o produto, então visualmente para o cliente poder navegar, funciona como se fosse um aplicativo mesmo, só que ele não passou pela equipe de desenvolvimento. E eu consigo aplicar isso no cliente. Pô, meu cliente gostou disso, cliente não gostou disso, cliente gostou daquilo outro. Legal. Validei com 5 clientes, já sei que eu posso trabalhar para um MVT um pouco mais elaborado. Aí eu vou para o meu segundo MVT, dependendo da grandiosidade do projeto. Meu segundo é mínimo teste viável. Esse segundo mínimo teste viável, eu já precifico. Então, eu já vou lá assim, eu preciso de pelo menos 5 clientes que pagam por essa funcionalidade. Mas eu nem construí ela ainda. Então, ela nem foi lá para desenvolvimento ainda. O que eu faço? Uma solução em Figma, vou lá com o cliente, minha equipe comercial, apresenta essa solução para o meu comercial, o comercial fala, legal, bom, eu vou levar 1 mês ainda para poder desenvolver isso aqui, mas podemos deixar um contrato fechado, você encomenda isso? Legal, pá, pronto, fechei. Mais um, fechei. Mais um, fechei. Tenho 5, daí vai meta de cada empresa, né? Tem empresa que pede 3, aqui a gente coloca como 5. Tenho 5 pessoas que... compraram a ideia, literalmente, porque assinou um contrato e encomendaram a ferramenta, eu já sei que o time de desenvolvimento vai levar 30 dias para entregar 2 sprints, se você for falar aí no modelo de gestão ágil. 2 sprints o cara entrega. Então, eu já tenho demanda, eu já tenho como colocar o time para trabalhar, mas já está vendido. É diferente do que as empresas tradicionais fazem hoje, que é criar o produto, oferecer para o cliente, depois vender. Putz, o cliente não gostou. E agora? O produto está criado. Gastei tempo, gastei matéria-prima, gastei inteligência de pessoas, gastei o recurso próprio, gastei tudo. Mas já está criado. Aí fica lá num estoque,
e não vende nunca, não sai nunca, até a hora que você vê o quanto que gastou num produto como esse. Perfeito. Então, o Growth também ajuda a validação de produto nessa linha. Muito bom. Legal. Muito bom. Vamos aplicar. Eu não conhecia MVP. MVP eu sou apaixonado em falar, a galera já me conhece, Rafa MVP. Apaixonado. Putz, cara, porque tudo que vai fazer, os empresários começou dessa maneira. Sim. Falou, o que a gente vai fazer? Como a gente pode fazer? Né? Já iniciou, já começou a estruturar, vamos começar desse jeito. A gente tinha uma meta, legal falar, porque a gente tinha uma referência, né? Uma pessoa que trabalhava aqui com a gente, ele tinha um podcast, ele tem um podcast até hoje, e ele tá há bastante tempo já. Então ele, querendo ou não, a gente que nunca fez isso, falou, cara, e ele não tinha conseguido monetizar ainda, né? A gente falou, putz, como que vai ser, será? Será que é complexo? Como que funciona? Vamos entender a ferramenta. Primeiro passo, como você falou, cara, entenda a ferramenta. Senão você não consegue fazer nada. E aí, até perguntei pra Ana e tudo mais, quanto tempo a gente vai monetizar o canal? Porque tem que ter meta. Ser específico, temporal e tudo mais. A Ana, 6 meses. 6 meses a gente consegue monetizar. Eu falei, em 3 meses. Esperançosa ainda. E ela falou, vai ser bem agressivo, mas a gente consegue. Falei, eu acredito em 3. Dela, nossa, Rafa, você é exagerado. Meu Deus, não dá. A gente conseguiu em 2 meses e meio. 2 meses e meio de monetizar o canal. E hoje já tá 2.500, 2.600 já. E agradeço a você que curtiu. E se você não se inscreveu ainda, faça parte desse grupo, galera. A gente tá crescendo num volume bem grande mesmo. Ajuda a e gente. chega agora, né? Porque um dia você vai dizer, nossa, cara, hoje eles estão com 1 milhão, mas quando eu cheguei aqui era mato. Então, então vai ser bem legal. Então, se a gente colocou as metas bem específicas, e qual que vai ser a estratégia? A gente não tem relevância na internet hoje, né? Nós não somos conhecidos. Então, o que a gente faz? Traz pessoas que têm um conteúdo muito fera pra gente gerar relevância pra internet. A internet vai falar, pô, tá, eles não são conhecidos, mas os caras são bons. E aí, a gente começa a crescer nessa velocidade que a gente tá crescendo. E, pô, cara, a gente trouxe pessoas aqui. Hoje acho que é o 15º episódio, né? Hoje é 15º, né? 14º? 14º? 15º, ok, não lembro. tá por aí. E, cara, nossa, essa galera que passou aqui, velho, ou entregou muito conteúdo, entregou muito aprendizado. Às vezes a pessoa não entende tanto de ferramentas como você entende, não tem esse conhecimento, mas ela tem, começou a loja dela na prática, ali na raça mesmo, foi fazendo. Isso demonstra muito que, pô, conhecimento acelera demais. É o growth Sim. né? Acelera muito. Mas, cara, sai do zero, velho. Vai lá, tira a bundinha da cadeira, velho, do sofá e vai lá e faz, né? Coloca legal, a mão na... Lembrou até uma coisa de eu falar. Show de bola. Compartilha aí com a gente. Tem um canal, depois eu vou deixar também aqui a indicação de um canal específico de Growth, que eu ouço muito, porque, cara, às vezes eu vou viajar, né, vou pra São Paulo, vou pra qualquer outro lugar que a distância é mais de 40 minutos, eu adoro ouvir música, e assim, adoro ouvir música, mas eu tô sempre me reciclando, então é o que você falou, cara, tira o bumbum da cadeira, vai ouvir alguma coisa, vai ler, indica esse podcast aqui pro seu amigo que tá querendo desenvolver, tá querendo aprender um pouquinho mais, porque eu ouvi pelo menos uns 3 dos seus episódios antes de você me chamar pra vir aqui. Perfeito. Aí, depois que você me chamou, eu ouvi mais alguns. Eu falei, gente, é muita troca, é muito rico. Então, é livro, é o podcast como esse, que também trabalha, e o específico. Então, eu quero aprender um pouquinho mais de CS, com certeza tem um canal que fala só de CS. Quero aprender sobre Growth, tem canal que fala só de Growth. E os livros, então vou deixar depois aí a gente falar. Tá na descrição aí, a galera vai clicar, tá Isso. tudo na descrição. E é muito legal, é muito legal. Você tem que fazer algo pra gerar uma reação, senão não tem como, cara, você esperar um resultado de algo que você não faz. Audiobook pra mim é mão na roda, Legal. cara. É mão Ajuda, na roda. né? Dirigindo e tal. Total. Cara, você tá ouvindo. Uma coisa que você tá falando sobre tá dirigindo, tá consumindo. Podcast hoje no Brasil, nós somos o 3º no mundo em consumo de podcast. Nós só estamos atrás da Suécia e da Irlanda. E quando a galera vai pesquisar sobre podcast no Brasil, 44% desse pessoal pesquisa buscando educação. E só 56% busca entretenimento. Então, galera, olha só, 44% é muita coisa. Sabendo que a gente sabe que a galera que entra na internet já tá buscando entretenimento. Então, esse mercado de podcast, muitas pessoas podem dizer, não tem mercado. Cara, se você souber o que você está fazendo, se você pesquisar, tiver uma base, cara, entregar um resultado absurdo, transferir conhecimento, entregar verdade, né? Porque no fim das contas a galera fica se posicionando como uma pessoa que não é, talvez, e a galera tá em casa, entende. Porque, mais um dado, 56% da sua linguagem é corporal. Então, mesmo que você queira dizer algo, né? E o seu corpo tá dizendo outra coisa, então não vai ser verdade. Agora, se você transmitir verdade, o que você é, o que você é apaixonado, quem tá em casa vai saber.
eles não são bobos. Eles sabem realmente quem tá fazendo aquilo e quem eles devem trazer como inspiração, talvez. Sim, mas uma coisa que é muito importante, que a gente aplicou, é o que você falou, se reciclar, aprender, né? É a parte do SEO. A gente só conseguiu o resultado que a gente tem hoje porque a gente estudou. Porque a gente foi atrás e fez diferente de muitos que estão fazendo. Porque quantos podcasts não tem aqui? E a gente se destacou por algum motivo. A gente apareceu por algum motivo. Sim. Então, é o conhecimento. É você buscar. Levantar o bumbum da cadeira e buscar o conhecimento. E olha, vocês falaram de um composto, né? A gente falou de estratégia, a hora que você falou de, poxa, peraí, como é que eu quero me destacar enquanto empresário? O que eu posso fazer, né? Então, eu montei uma estratégia com um embasamento ali, uma metodologia, as metas SMART, o MVP, você foi trabalhando isso. Aí você veio e falou assim, cara, mas agora que eu preciso me destacar mais. O que eu posso fazer? Eu quero agora trazer uma solução que vai me destacar como a solução de SEO, por exemplo. Vai me destacar, vai me ranquear melhor no Google. Legal. Mas eu quero uma outra estratégia. Eu quero trazer profissionais que já tenham alguma visibilidade no mercado ou que tenham um embasamento muito bom para poder entregar conteúdo para que o meu podcast tenha um valor, né? A entrega de valor, de fato, para quem está acompanhando a gente. Então, você vê que não é uma coisa só. Ao mesmo tempo que você é o estrategista, você está montando o plano tático, você está operacionalizando, você está fazendo growth, cara. Você está fazendo growth, acelerando a sua empresa de alguma maneira. Desde quando você começou, a sua despesa aumentou absurdamente? Não. Então, você cresceu absurdamente. Sim. E a sua despesa foi ali. Você deve ter aumentado um pouquinho, ou investiu em um equipamento, investiu em SEO, alguma coisa assim. Mas esse é o mindset do growth. O mindset do growth, ele tem que ser crescer desproporcionalmente mesmo, tem que ser um crescimento exponencial, sem que a despesa cresça na mesma velocidade, e o inconformismo. O inconformismo. O pessoal fala, mas você é workaholic, isso é ruim. Cara, tira isso da cabeça, me deixa feliz. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer isso, eu gosto de estudar, eu gosto de me reciclar, eu gosto de fazer tudo. Eu também tenho o meu tempo, que é o que a gente falou no começo, que é do ócio criativo. É o tempo de você descansar, é o tempo de você estar com a família, é o tempo de você dar um descanso pro cérebro. Mas você vê assim, né, eu sou tão a cabeça voltada pro trabalho mesmo, pro workaholic, que não é meu tempo de descanso, é o tempo do ócio criativo. Ela transformou o descanso. As outras palavras aí. Mas não é ruim, tem que ser saudável. Tem que ser saudável. Se tiver saudável, beleza. Se não tiver, legal. Aí, para que eu já vi um monte de gente tendo burnout. Aí é na hora de dar pisar no freio mesmo. Mas, do contrário, é o inconformismo. É dar um gás, é estar sempre querendo melhor. Seja pra você, seja pra empresa que você trabalha. Seja pro seu empreendedorismo, né? Pro seu negócio. E assim, eu não acho perca de tempo, não, né? Tem muita gente que, de repente, tá assistindo a gente, tá falando assim, vou começar a trabalhar, mas hoje eu tô em uma empresa, porque eu preciso ter ali a minha segurança financeira. Cara, dá o melhor pela sua empresa. Sim. Porque é ali que vai trazer o embasamento que você precisa para você, na hora que tiver apto a empreender ali, começar a dar um gás. Eu ouvi o meu CEO falando que demissão também é plano de carreira. E é verdade. Se você tá ali no momento onde você quer começar a empreender, mas ainda não conseguiu, faz um plano de demissão. Quanto tempo você precisa para você se estabilizar financeiramente, ter o recurso para investir na sua própria empresa, para daí você sair de onde você tá. Preciso de pelo menos 6 meses aí para eu poder me reciclar, guardar um dinheirinho e me segurar por mais 6 meses. Beleza, faz isso, não tem problema. Não dá para simplesmente ficar à toa e ficar coçando o dia inteiro e não querer saber de estudar. Tá inconformado e tá sempre buscando essa evolução aí. Perfeito, Ju, perfeito. A gente, no último episódio, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre burnout, depressão, ansiedade e como melhorar em relação com aplicabilidade mesmo, né? O que você pode fazer no dia a dia. E acho que a grande conclusão é o essencial. E também o essencial e o seu tempo. A Ju é extremamente acelerada, até no modo de falar. Eu sou extremamente acelerado até no modo de falar. A Ana tem uma fala um pouco mais tranquila, mas também acelerada. Por quê, cara? A gente, de alguma maneira, né, se uniu e é muito parecido nesse ponto, cara. A gente vai lá e coloca a mão na massa. A gente não pega leve com a gente. Por quê, cara? Porque a gente quer um resultado acima da média. E se você quer um resultado acima da média, você vai precisar fazer muito mais do que as outras pessoas estão fazendo. Cara, isso tá confortável pra vocês? Vocês estão felizes? O relacionamento tá tranquilo? Tá legal? Show, velho. Maravilha. Eu preciso ter... Cara, se eu não chegar em casa às 18 horas, todos os dias, conseguir ver meu filho, jantar com ele, cara, isso é essencial pra você, tá ótimo.
Então, consiga produzir no período que você pode produzir, crie estratégias, OKR, seja o que for, para que você consiga entregar mais nesse período, para você ter seu tempo de qualidade, para o essencial ser trazido para você, né? Acho que as pessoas não entendem isso, elas querem uma receita de bolo pronta, daí ela fala, pô, o Rafael, cara, ele ficou 1 ano na empresa dele, né, antes de pedir demissão, e em 1 ano ele conseguiu o resultado que ele queria em relação a conhecimento, em relação a dinheiro, e aí ele deslanchou, cara, na empresa. Então, eu vou também, às vezes não, cara. Às vezes o seu salário era menor que o meu, talvez, e o financeiro de 1 ano não vai te trazer a segurança que eu tinha de 2 anos, sem lucrar nada. Eu fiquei, o meu primeiro ano, não recebi nada, nenhum prolabore na minha empresa. Então, por quê? Porque eu tinha essa reserva. Então, eu trabalhei com mais segurança, né? Então, as pessoas querem, se ele fez assim, eu vou trazer pro meu mundo. Não, cara. Seu mundo é diferente do meu. Eu gosto de falar que assim, se comparar é sempre muito importante, mas se compara com você mesmo em outro tempo. Então, quem era a Juliana de 2010, de 2015, de 2020? Como é que a Juliana de 2022, que está aqui agora, se evoluiu? O que ela aprendeu? Onde ela melhorou? E esses níveis de melhoria não precisam necessariamente ser ali no impacto financeiro. Hoje, de repente, o impacto financeiro é positivo, mas eu tenho mais tempo para minha família do que eu tinha 7 anos atrás, há 5 anos atrás, né? Mas foi por uma opção. Eu tive que reduzir, às vezes, ali a minha receita para poder me dedicar mais para minha família. E em algum momento, pode ser que isso se inverta de novo. E tá tudo bem, porque é de pessoa para pessoa, é de perfil para perfil, mas sempre se comparando com quem você foi e quem você gostaria de ser. Existem uma série de pessoas que são os influenciadores que a gente tem que olhar com admiração. Tem que falar, cara, um dia eu quero ser assim, eu quero ter um podcast de sucesso igual o Rafa, um dia eu quero ter esse networking com diversos empresários e ser um ponto de referência na cidade. Pô, legal, mas começa por onde você é hoje. Como é que você vai fazer para ser referência com uma pessoa como essa, né? Então, olhar para tudo isso, existem várias estratégias, várias ferramentas, várias ideias, mas tem que sair de onde você está estagnado. Tem que sair, tem que se movimentar, tem que começar a trabalhar networking, tem que começar a trabalhar reciclagem de conhecimento, estar em lugares onde não são os usuais. Porque se você está sempre no mesmo lugar, sempre com as mesmas pessoas, você vai ter sempre os mesmos resultados. Às vezes, para você estar em outro lugar, você não vai ter um custo absurdo, mas você se permite a ter uma nova experiência, se permite conhecer umas novas pessoas e vai girando, vai criando, vai trazendo o círculo, né? Vai fazendo essa movimentação. Eu costumo dizer que assim, se você está numa mesa onde você é o topo do conhecimento, é hora de mudar a mesa. É hora de mudar a mesa. Perfeito. Então, as 5 pessoas com quem eu mais convivo, eu sempre tento que sejam as 5 pessoas mais competentes do que eu, na minha percepção. Na percepção da pessoa, pode ser que eu seja mais competente que ela, e tá tudo bem, porque a troca é essa, né? Sim. Mas se você é o topo da mesa, cara, troca de mesa. E não precisa trocar de emprego. Sim. Só de mesa. Às vezes troca o seu social, faz social de forma diferente. Tenta fazer um benchmarking lá no network, no LinkedIn. Sim. Cara, já conheci um monte de gente no LinkedIn que nem eu sonhava conhecer. Daqui a pouco tô fazendo um call e aprendi horrores em uma ligação. Sim. Atrevida que fui de falar, oi fulano, viu? Olha, vi o seu trabalho, queria bater um papo, conhecer um pouquinho mais da sua área, como é que você faz. E olha... Mais uma coisa, eu sei que a gente já tá partindo pro final, mas sim. Uma coisa que eu queria contar. Existe aquela zona de conforto e a zona de crescimento, né? E eu me lembro quando o Diego, que é meu CEO, fez o convite para que eu assumisse essa área de growth na empresa, eu falei para ele, cara, eu estou atuando numa empresa que tem uma área de growth, meu trabalho é muito próximo deles, então eu consigo olhar, mas eu não tenho resultados ainda em growth para te apresentar, né? Eu nunca fiz isso de sucesso para mostrar para você. E agora, né? Ele falou assim, Ju, esta é a primeira vez que eu sou CEO de uma startup que cresceu e foi comprada por uma das maiores empresas nacionais. Você também precisa se permitir ser Head of Growth pela primeira vez. E quanto mais a gente se permite isso, mais a gente aprende. Então Perfeito. foi muito... Isso pra mim foi uma lição muito boa. Cara, e é fantástico o posicionamento dele, né? É muito bom, é muito bacana. Essa pessoa que abre as portas, ele entende que também que ele tá nessa curva de aprendizado absurda e baseado no resultado que você já gerou, ele confia em você para assumir esse novo
nessa nova posição. Bom, muito legal, muito legal. Realmente a gente tá chegando no final. Galera, se você não curtiu ainda esse episódio, pelo amor de Deus. Curte. O que você diz pra eles, Ana? Por favor, eu já não sei mais o que dizer. Curta, Compartilha, se inscreva aí no canal. Tem todos na descrição, se você tá ouvindo pelo Spotify nesse momento, na descrição do vídeo tem o contato ali da Ju também, tem o nosso contato pra você mandar mensagem. Deixa um comentário aqui, tenho certeza que ela vai acompanhar também, vai ajudar a gente a responder. Se gerar alguma dúvida, se teve alguma pergunta que nós não fizemos e você gostaria de fazer, por favor, deixa aí no comentário que a gente vai fazer o possível para responder ela com o maior carinho do mundo e com maiores detalhes também. Bom, estamos chegando no final. Teve alguma pergunta, Ju, que você gostaria? Você achou que eu ia fazer para você e nós não fizemos aqui? Não, eu acho que a gente foi bem completo, a gente falou bastante coisa. Eu queria, na verdade, deixar uma abertura para quem tá acompanhando a gente aí, quem compartilhou o vídeo. É isso aí. Quem curtiu, quem deixou um comentário. De repente, é uma pessoa que tá disposta a conhecer um pouquinho mais da área de growth. Chama o Rafa, chama a Ana, compartilha, faz um merchan do canal pra gente, por favor. Mas eu convido a passar uma tarde comigo lá, vendo a rotina do meu trabalho. De repente, é uma coisa que eu faço isso muito com algumas universidades, principalmente na área de relações públicas, e conhecer a prática do trabalho conhecer o dia a dia do trabalho na prática é essencial para ter um olhar e falar, cara, legal, gostei, é isso aqui que eu quero mesmo. Então fica o convite aí, Rafa, você que legal. Ver se alguém tiver interesse, eu tô à disposição, tá bom? Nossa, que show, que demais. Pô, galera, olha só que oportunidade, hein? Bom, Ju, então pra gente concluir, eu vou fazer uma pergunta que... É a pergunta. Se você pudesse, em uma única mensagem, né, trazer aqui alguma informação, algum aprendizado, seja o que for, para impactar a pessoa que está assistindo nesse momento, para transformá-la, talvez, né? O que você deixaria em uma frase? Oh, meu Deus, profundo, peraí. Acho que numa frase para... Pode ser um aprendizado também, pode desenvolver, sem problema. Não, eu acho que assim, uma das coisas que eu aprendi em vários momentos na minha vida, eu tive 3 empresas, né? 3 empresas. As 3 empresas eu tive aprendizados diferentes. Em uma frase, o aprendizado que eu tive é se permitir errar, se permitir aprender. Então, virar a chavinha não é um fracasso. Quanto mais chavinhas você vira na sua vida, mais você está se dispondo ali a abrir um novo caminho, a abrir uma nova oportunidade de trabalho. Então, eu acho que olhar para a sua experiência, valorizando aquilo que você é, valorizando o que você aprendeu, e não sendo o principal crítico, porque a gente é muito crítico da gente mesmo, né? Não é isso que a gente tem que ser. A gente tem que ser o primeiro a ser o nosso fã. Depois que a gente ganha a segurança de ser quem a gente é, o negócio flui. Então, o primeiro ponto é isso. Olha para o seu história, olha para o que você conquistou até aqui. Quanta gente, de repente, você nem sabe que te admira. Olha para isso. Aí você vai ver como destrava as outras coisas aí que tem no seu futuro promissor. Show de bola. Perfeito. Nossa, muito bom. Muito bom. Ana, tem alguma coisa a acrescentar? Quero agradecer, Ju. Foi um papo muito legal. Foi muito rico, né? Porque é uma coisa muito nova, né? Que a gente escuta e nem sabe pra que serve, quem que é essa pessoa que cuida. Eu achei demais, Eu também. E a gente, querendo ou não, acaba fazendo isso e nem sabia. Ô, Rafa, então fala aí você pra mim agora. O que é growth? Que growth? Olha só. Vamos lá, galera. Growth, pra mim, pro Rafael, você tem que ter uma mentalidade, tá? Depois você tem que saber utilizar as últimas... Não, brincadeira. Repetir o que ela falou. Pra mim é uma pessoa que ele tem, de fato, uma mentalidade no geral. Ele é generalista, ele consegue encontrar todos os departamentos da empresa de uma maneira simples, unificar para o crescimento em conjunto. Né? Então, quando você tem essa habilidade de olhar vendas, mas perceber que os resultados de vendas estão legais, e não é os vendedores que eles precisam melhorar, mas talvez o produto, o ex do produto. Pô, cara, se a gente melhorar a comunicação do produto, cara, as vendas aumentam aqui, o resultado aumenta, a fidelidade dos clientes aumenta, logo meu LTV aumenta, a recorrência aumenta e a gente fica lindo. Então, se você conseguir enxergar dessa maneira todos os departamentos e ver como que eles estão sincronizados, acho que essa é a ideia. Cara, muito bom, muito bom. Show. Muito bom. Acho que eu aprendi, galera. Deixa a nota aí, ó. Deixa um 10, vai. Muito boa. Show de bola. Bom, bom. só quero agradecer de verdade, Ju. Foi fantástico, foi um prazer conhecê-la. Quero que a gente vai fazer algumas parcerias, a gente vai conversar. Tem algumas coisas que a gente vai lançar ainda, a galera vai ficar na espera, mas a gente pode conversar alguma coisa aqui. A gente vai lançar algumas coisas também. E eu quero que você, de alguma maneira, faça parte junto com a gente. Que bom, tá cara. bom? Obrigada mais uma vez e parabéns de novo pela iniciativa. A iniciativa de trabalhar um tema como growth, a iniciativa de ter 2 mulheres na mesa. Show de bola. Você viu, né? Que pesado. Que legal, que Show. Legal. Pô, valeu. Maravilha. Bom, Muito pessoal, obrigada. você tá em casa, se inscreva, curta, comenta e só deixo o meu muito obrigado pela audiência, que agora eu sou apresentador. Tchau, até mais. Até a próxima.